Shalom Uvracha. Nosso assunto de hoje é essa festa tão importante no judaísmo, que é a festa de Pesach. Pesach é a festa da primavera, mesmo que nós aqui no hemisfério sul, para nós virá a festa do outono, mas a festa de Pesach na Torá é chamada de Chag Aviv. Por causa disso, sendo que o ano judaico ele é um ano de meses lunares e o ano solar ele é o único calendário que ele une o ciclo do sol e o ciclo da lua. O calendário europeu, ocidental, brasileiro, ele só leva em conta o ciclo do sol. Eles pegam o ciclo do sol de 365 dias, dividem ele em 12 e chamam cada uma dessas 12 partes, chamam elas de mês. Você mostra para a criança lá no céu, você fala, olha, agora vai terminar o mês de janeiro, vai começar o mês de fevereiro, olha, tá vendo? A criança vai falar, não tô vendo nada, não. Mas você tem que acreditar, aí entra a fé. Você tem que acreditar que terminou o mês de janeiro, começou o mês de fevereiro, terminou o mês de março, começou o mês de abril. É uma questão de fé. O calendário judaico, você mostra para a criança, olha, a lua nasceu, e você fala para ela, se você estivesse na época do Beit HaMikdash, a gente iria agora para o tribunal chamado de Sanedrin, Lishkat Sanedrin, no Templo Sagrado de Jerusalém, e aquele pai junto com outro pai testemunharia que viu o nascimento da lua, e o tribunal decretaria que agora começou o mês. Esse é o calendário da Torá. O mês é lunar e o ano é solar. E dentro desse ano solar se encaixam 12 meses lunares. E sendo que o ciclo do Sol e o ciclo da Lua eles não encaixam exatamente, sempre vai sobrar uma pequena diferença. E essa pequena diferença vai ser sentida, sendo que a festa de Pesach ela tem que cair na primavera. Ela é a festa da primavera, porque para mostrar que não só que Hashem nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão, e por causa disso a gente tem que agradecer, mas Hashem nos tirou do Egito no mês mais agradável do ano, no mês que as mães, as crianças, elas têm o prazer de andar, de ver as flores, de sentir o cheiro das flores. No mês mais agradável, Hashem não tirou a gente do Egito no calor do verão do Equador e nem no frio do inverno. Hashem nos tirou do Egito no mês da primavera. Isso é um mimo divino. Quer dizer, tudo que Hashem faz pra gente não é só o pão e água, não é só não fazer nada mais do que obrigação, mas Hashem nos mima o tempo todo. Nós somos mimados por Hashem. Então, por causa que a festa de Pesach tem que cair na primavera, na hora que esse ciclo do sol, o ciclo da lua, ele já se distancia um pouco, e a festa de Pesach já não cairia mais na primavera, é acrescentado um segundo mês de Adar, esse mês de Adar 2, que, na verdade, é acrescentado mais um mês de Adar. Então vamos ter Adar 1 e Adar 2. Só que o Adar acrescentado vai ser o Adar 1. Porque o Adar verdadeiro é o Adar, o mês de Adar, que é antes do mês de Nissan. Então a festa de Purim vai ser no Adar 2. Começamos a estudar leis de Pesach 30 dias antes de Pesach. É um dia depois de Purim. Em outras palavras, esse ano não teve isso, teve um Adar só. Então vamos já direto para o que nos interessa. A festa de Pesach. Conceitos básicos de Pesach. O que é Pesach? Todo mundo vai falar, vão te perguntar no supermercado, você está procurando raiz forte. Aí vão procurar para que você precisa de uma raiz forte. Aí você vai falar que nós temos agora a festa de Pesach.
E a gente precisa da raiz forte para se lembrar do amargor que os egípcios nos fizeram. Então a gente vai comer essa raiz forte, ela vai ser chamada de maror. Vamos comer ela na noite do Seder. E aí vão te perguntar o que é Pesach? Você vai falar Páscoa judaica. O que é Páscoa? Aí é que tá, vamos chegar aonde nós fomos copiados, até onde fomos copiados. Como eu contei para vocês já nas aulas anteriores, em Hanukkah, a sinagoga na Europa estava cheia de luzes. Na festa de Hanukkah, que ela cai no final do mês de dezembro. O rabino velhinho de barba branca dando presentes para as crianças, a sinagoga cheia de luzes, as casas dos judeus cheias de luzes. E aí copiaram Papai Noel e luzinhas não vou entrar aqui em detalhes. Lag BaOmer, que cai no mês de junho, nós fazemos fogueiras em lembrança à grande luz que foi o Rabbi Shimon Bar Yochai que escreveu o Zohar. Para cada tzadik a gente acende uma vela. Para Rabbi Shimon Bar Yochai a gente acende uma fogueira, que ele era alguém que iluminou tanto o que nos revelou o lado oculto da Torá. E aí, mera coincidência, a festa junina começa a acender fogueira para tudo quanto é estátua. E daí para diante, Purim, nós compramos fantasias e fazemos uma festa com fantasia. Por quê? Porque um dos mandamentos de Purim é quem precisa de dinheiro ir lá pedir. E a pessoa que precisa de verdade, ele tem vergonha. Então se costumou colocar fantasia. Coloca uma máscara, ninguém vai saber quem é você. Como hoje, na época da coronga, ninguém sabe mais quem é quem. Então, por coincidência, vamos dizer, mera coincidência, mas são tantas meras coincidências que a gente acaba desconfiando de verdade. Mera coincidência, inventaram o carnaval. E tudo isso inventaram depois que nós tínhamos já as nossas festas. Quer dizer, não é que começamos na mesma época. Primeiro a gente fez, e depois eles fizeram igual. Mas aí eles precisaram de outros motivos. Por quê? O nosso povo era um estado, nossa terra, a terra de Israel, a Terra Santa, era um estado dentro do Império Romano. E para o Império Romano não era bonito chamar uma das pequenas minorias que eles tinham dentro do Império deles, chamar essa pequena minoria de povo livre. Ninguém lá era livre. O Império Romano era a União Soviética da época. Então, como pode ser que a nossa festa da liberdade, o nosso dia da independência verdadeiro, porque o dia da independência de Israel é o dia que a ONU determinou que Israel vai ser um país independente. Quer dizer que se a ONU determina que não vai ser mais, então depende da decisão da ONU. Então isso para nós não é independência. Uma independência que está dependendo da decisão de alguém não é independência. A nossa independência, o nosso dia da independência é Pesach. Em Pesach nos tornamos um povo livre. E os romanos não poderiam aceitar uma coisa dessas. Então copiaram a festa, mas aí precisava achar um motivo que Deus me livre, não fosse isso que o judeu ficou livre. Não fosse esse o motivo que nós somos agora um povo livre. Então eles foram lá procurar um motivo na mitologia deles e encontraram lá que o JC morreu, depois o JC dizem que ele ressuscitou. Falaram, aí não tem festa nenhuma para esse caso, tem festa que ele nasceu, não tem festa que ele morreu. Então já encaixaram isso, falaram, olha, nesse dia o JC ressuscitou. Escolheram lá, a gente já estava fazendo festa, aí eles foram copiar, foram ver o que a gente fazia. Na Ke'ará do Lela Seder, na bandeja com os símbolos de Pesach, um dos símbolos é um ovo. E esse ovo simboliza o luto que nós temos por não podermos mais fazer os nossos korbanot. Ele vai simbolizar o korban Hagigah, que era um korban que a gente fazia, o churrasquinho da festa, vamos dizer assim. E a zroa, um pescocinho de galinha, vai representar o korban Pesach.
O sacrifício do Pesach, eles chamam isso de Cordeiro Pascal, na tradução muito eclesiástica, muito religiosa, vamos chamar isso de Corban Pesach mesmo. Então, o que dava para copiar? Nós temos na bandeja do Lela Seider, nós temos o maror, que é a raiz forte, o maror também é colocado o alface, junto com a raiz forte, a Hazeret, que também é a raiz forte com alface, nós temos o Haroset, que é uma pasta de nozes com vinho que vai representar o barro que a gente usava para construir os tijolos no Egito. Em outras palavras, o que dá para copiar aqui da nossa Querá? A única coisa inteira que tem lá é o ovo. O resto, copiar a folha, copiar o pescoço de galinha, copiar o carpaz, que é um pedacinho de cebola, um pedacinho de batata, que a gente vai colocar ele na água com sal, copiar o pedaço de cebola, copiar o pedaço de batata, copiar a alface, copiar a raiz forte, não ia conseguir fazer disso um negócio. Então eles copiaram o ovo, fizeram ovo de Páscoa, muito bom. Fui com minha filha no mercado e tinha lá todos os ovos. Aí ela me pergunta o que é isso. E falei até para minha filha mais velha em Israel que a filha mais nova ela saiu mais inteligente do que a família inteira, mais do que o papai, mais do que a mamãe. E aí já a primeira pergunta, o que são esses ovos aí? Aí eu falei para ela, olha, os brasileiros vão fazer a festa de Pesach, e então eles estão vendendo aí os ovos. Aí a primeira pergunta que ela perguntou, esse ovo é kasher le Pesach? Esse ovo é kasher para a festa de Pesach? Quer dizer, é permitido comer esse ovo em Pesach? E aí eu comecei a dar risada no meio do supermercado, todo mundo vê um judeu com a filha lá dando risada do lado daqueles ovos de Páscoa, não entende o que aconteceu. Será que eu enlouqueci? Será que eu sortei de ver um absurdo tão grande? Mas aí expliquei para ela, falei para ela assim que realmente eles não são culpados do que eles fazem, eles são mal orientados, eles têm muita falta de informação. Mas a gente que está aqui realmente temos que não ser nós que temos as faltas de informação. Quer dizer, isso que quando as pessoas me veem, eles acham que eu sou muçulmano por causa da kippah, por causa da barba, que eles veem lá o noticiário do Irã, eles veem que o Ayatollah lá, ele tem kippah, tem barba. Isso, os brasileiros se atrapalhando assim, não importa, eles não são obrigados a ter as informações exatas sobre nós. Mas nós sim, a gente não pode se atrapalhar, a gente tem que saber o que é kasher para Pesach, o que não é. Então vamos lá, nossas aulas agora, sendo que se você está assistindo esse vídeo no ano em que ele foi feito, estamos uma semana certinho antes da noite da verificação do Hametz. Então vamos começar a aprender agora os conceitos básicos dessa festa tão importante no judaísmo, que é a festa de Pesach, a festa da saída do Egito, que vai comemorar a nossa liberdade. Por causa disso, muitas coisas feitas nessa festa, elas vão simbolizar a grandeza, a liberdade. E começamos pelo Hametz, que vai ser exatamente o oposto. Quer dizer, a pessoa que é grande de verdade, quem é o maior dos maiores é Hashem, é Deus. E Deus, ele é a essência da humildade. Quem é o maior dos seres humanos? Moshe Rabbeinu, maior de todos os profetas, diz o Rambam, maior de todos os profetas, um dos 13 princípios da fé judaica. A profecia de Moshe Rabbeinu é a maior de todas as profecias. E junto com isso a Torá própria atesta que Moshe, ele era o mais humilde de todos os homens. E o Hametz quer dizer a fermentação. Fermentação quer dizer assim, uma massa que na hora que você pesa ela,
pesa a farinha, tem lá 1 quilo de farinha. E você pesa a água, tem lá 100 gramas de água. Vamos fazer uma conta mais fácil. 900 gramas de farinha e 100 ml, 100 gramas de água. Então vamos dizer que junto vai dar 1 quilo. Na hora que você mede ela, a farinha junto com a água vai dar uma medida pequena. Mas depois que ela fermenta, ela fica muito grande. Ela continua no mesmo peso. Ela continua a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de água. Mas ela está dando uma impressão que ela é muito mais do que ela é de verdade. E isso vai ser chamado de Hametz. Hametz é fermentação. O Hametz proibido para nós não vai ser o vinho que é fermentado, mas vai ser a fermentação de 5 tipos de cereais, que o que a gente está acostumado é a farinha de trigo, o que a gente está acostumado é a aveia, isso é o que a gente usa assim geralmente. Então o trigo, a aveia, cevadinha se coloca nos chulents de vez em quando, comida para Shabbat, centeio e espelta. Não tem a foto de cada coisa aqui, mas se vocês olham nos ingredientes, a cerveja ela é um fermentado, o whisky é um fermentado de malte. O malte é extraído aí acho que da cevada. Vocês me colocam nas observações. A cerveja é um fermentado também de cevada. A vodka europeia é um fermentado de cereais, que eles misturam trigo com batata. Ou seja, bebidas alcoólicas todas da Europa, dos Estados Unidos, elas são fermentadas desses 5 cereais. Quer dizer, pode ter outros ingredientes, mas tem esses 5 cereais, um deles pelo menos, malte, e os nomes assim eu não... A gente sabe beber, mas a gente no Shabbat nós falamos um lechaim, mas antes de falar o lechaim eu não leio o rótulo lá, os ingredientes. A gente só vê que é kasher na hora de comprar. Depois que a gente compra, a gente não lê os ingredientes cada vez. Mas vocês podem ver pelos ingredientes que o álcool europeu, o álcool americano, geralmente não é um álcool de cana como no Brasil, é um álcool de cereais. Então tudo que tem esse álcool de cereais já é Hametz. Então vai ser proibido para nós durante os 8 dias da festa de Pesach, 7 dias em Israel e um dia mais sempre se acrescenta fora de Israel. E no próprio Israel que a gente fala, não é o estado de Israel, é o que é chamado de Terra Santa. Terra Santa quer dizer, não inclui um lugar como Eilat. Eilat já é Arábia Saudita, já é tipo Península Arábica, né? ou Península do Sinai. Mas aqueles lugares que na época na época do segundo Beit HaMikdash eram chamados de a Terra Santa, e depois lugares que o rei Davi, na época do primeiro Beit HaMikdash, o rei Davi conquistou a Síria, o Líbano. Então partes do Líbano, partes da Síria são chamados também de dúvida se é Terra Santa ou não. Mas tem lugares em Israel, a cidade de Eilat, 100% que não é a Terra Santa. Então, sendo que tem uma lei judaica que se você ficou 30 dias na Terra Santa, então você já atingiu um nível... 30 dias no judaísmo é considerado fixo. Então você já está fixo na Terra Santa. Para descer da Terra Santa, para sair de lá, é chamado de descer, quer dizer, você sobe para a Terra Santa. Você desce da Terra Santa, quer dizer, você sobe espiritualmente, você desce espiritualmente. Para descer da Terra Santa, você tem que... você pode descer somente por 3 motivos. Um motivo que a pessoa não encontrou
o marido não encontrou a mulher não encontrou o marido, quer dizer, uma menina está solteira e não encontra alguém para se casar. Isso aconteceu na época que tinham pequenas comunidades, por isso as crianças se casavam mais cedo para garantir que ela vai ter um marido. Chegou uma hora, todo mundo já se casou, ela sobrou, ou quem sobrou não é compatível para ela, então ela pode descer de Israel para procurar um marido em outro país. Se a pessoa não tem um lugar para estudar a Torá, ele não tem uma yeshiva que ele gosta, onde ele está estudando, ele não tá feliz. E se a pessoa não está feliz com o que ele está estudando, ele não se lembra do que ele estudou. Então ele pode descer de Israel, mudar para outro país para procurar uma yeshiva que ele goste. E outro motivo é se ele está ganhando pouco, ele não consegue pagar as contas, então ele pode mudar para outro país. E sendo que hoje tem tanta gente morando em Israel, que é fácil de encontrar, da mulher encontrar um marido lá, é fácil de encontrar um emprego, é fácil de encontrar um lugar para estudar que você goste, então não teria uma justificativa para a pessoa que está lá um mês e ele já se torna fixo no lugar, não teria uma justificativa para ele sair de lá. Então o Rebbe recomenda, o Rebbe de Lubavitch, isso não sou eu que falo, você vai para Israel, você vai ficar lá um mês, vai para Eilat e volta na metade do mês. Aí você não ficou 30 dias direto em Israel, porque você saiu de Israel e voltou. Então uma cidade como Eilat, pela Alahá seca, não sei como eles estão acostumando lá hoje, mas já estou 20 anos aqui no Brasil, já estou desatualizado. Ontem liguei para minha filha lá em Israel, eu tenho 2 filhas lá, 12 netos, e liguei para ela para falar, olha, sua irmãzinha aqui no Brasil, ela está muito inteligente, entendeu? Deixou o papai, mamãe e as irmãs mais velhas, todo mundo no bolso de trás. Liguei para contar para ela, conversamos assim de uma maneira bem alegre, assim, bem genérica do que está acontecendo lá, mas esqueci de perguntar esse detalhe. Mas se Deus quiser, se você vai para Israel, precisa saber esse detalhe. Se você está indo passar Pesach lá, então aí me pergunta, eu verifico. Então, de qualquer maneira, alahicamente falando, 8 dias a gente tem que fazer a festa de Pesach fora de Israel, 7 dias de Israel. Então a gente está no Brasil, aqui são 8 dias, 8 dias a gente não vai poder comer Hametz. E o que é Hametz? É a fermentação do trigo, cevada, centeio, aveia, espelta. E o que vem a ser uma fermentação pelo judaísmo? Que essa farinha ficou mais de 18 minutos em contato com a água. E sendo que o trigo que vira farinha, que é vendido no supermercado, é um trigo que foi lavado, e ele ficou mais de 18 minutos em contato com a água, então não adianta comprar farinha no supermercado e fazer uma matzá. Tem que comprar um trigo que não foi lavado. Tipo, você tem aqui no Brasil campos de trigo, que eu também não sei onde tem. Se você souber, coloca nas observações. Teria que ir lá no campo de trigo, comprar direto o trigo de lá da plantação, antes dele ser lavado, que na hora que ele é lavado já era, não dá mais para fazer a matzá. E uma coisa um problema que surgiu esse ano aqui no Brasil é o fato de não terem trazido muitas matzot, matzah shmorah, ficou em falta esse ano. As pessoas receberam muito poucas matzot, e uma ideia é que dá para substituir quando você faz uma refeição no meio de Pesach e não tem matzah, fora as 2 noites que a gente chama noite do Seder, as outras refeições dá para substituir a matzah que você não tem por mais um copo de vinho. E esse vinho dá para fazer aqui no Brasil, ou seja, você pega uma panela kasher de Pesach, você compra a uva, panela kasher de Pesach, quer dizer que ela nunca foi usada para nada, nenhuma coisa
dessas 5 fermentações, nenhum derivado dessas 5 fermentações, ou seja, você comprou uma panela nova na loja, compra uva, lava a uva, coloca ela dentro da panela, preenche os buraquinhos entre as uvas com açúcar e água e segura as uvas na hora que você coloca esse açúcar e água para que ela não suba, senão você vai ter uma surpresa, ela subiu, você não viu, e lá embaixo ficou cheio de água e açúcar e as uvas subiram para cima. Fecha a panela de pressão, deixa só ferver, aí você já tem um suco de uva, kasher lepesach, e sendo que não tem muitas matzot, fora as 2 noites do Seder, que é obrigado a comer matzah, as outras refeições de Pesach, você pode substituir a matzah por mais um copo de vinho. Esse é o patente. O patente, assim, é o jeito que dá para fazer. Eu vou colocar para vocês aqui embaixo do vídeo o link dessa explicação. E aí vocês veem lá direitinho como funciona. Mas esse é o patente, como se fala, patente. Esse é o jeitinho. Quando você fala em hebraico, patente é jeitinho, não é um patente de verdade. Então, em outras palavras, em Pesach não podemos comer nenhuma coisa fermentada. A coisa mais perigosa é a matzah, porque muitas vezes a pessoa compra uma matzah que é uma matzah que ela não é para Pesach. É uma matzah que é feita para comer o ano inteiro fora Pesach, que ela é um biscoito. E está escrito em hebraico lá na Ashgachá se é kasher lepesach ou se não é kasher lepesach. Quer dizer, se é adequado para comer em Pesach ou se não é adequado para comer em Pesach. Isso a gente vai estudar na próxima aula. Pesach Kasher Besameach. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita alegria.